Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Neste vídeo aí, conforme vocês viram já na introdução, estou instalando o novo PBX aqui para utilizar aqui na nossa empresa, né? E aí vou estar mostrando um pouquinho dele para vocês aí, que é o Free PBX, né? A gente estava usando antes aí o 3CX, né? E aí até já saiu um vídeo aqui no canal falando porque que a gente deixou de utilizar ele, etc. E aí resolvi testar novos PABX, né? Até então eu tinha muita experiência e usava muito o Isabel. A gente até tem ele instalado aqui também na nossa rede, virtualizado aqui. Porém, eu resolvi testar um novo PABX, já que a gente estava aí mudando, né, de software de PABX. Dei uma pesquisada e encontrei o Free PBX, que já é um PBX aí já conhecido. Mas eu achei ele bem interessante, aí tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês nesse vídeo, beleza? Então aqui a gente está com ele já devidamente instalado num mini PCzinho da Intelbras, que vocês viram aí na introdução. Então ele já foi instalado. Durante a instalação a gente teve algumas complicações ali. Primeiro ele não deixava instalar no próprio HD, na hora da instalação ele já executava em cima do próprio pendrive, então ele instalava em cima do próprio pendrive, selecionava o disco automaticamente. Então teve uma falha ali na instalação que eu consegui contornar, selecionando rapidamente as configurações do disco ali. Eu não lembro agora exatamente o que eu fiz, mas a gente conseguiu contornar. Eu não sei se isso vai ser padrão em qualquer máquina, mas aqui a gente subiu a ISO no pendrive, etc, né? E ele ficava escolhendo o próprio pendrive como se fosse o HD para ser instalado a máquina automaticamente. Você não conseguia mudar isso, tá? A gente conseguiu resolver isso. Depois, logo que ele inicializou aqui, ele pediu para fazer várias atualizações. Eu fiz essas atualizações e aí ele deu vários erros. Ele não rodava ali os arquivos que foram atualizados. Aí eu tive que ir dando alguns comandos por SSH para ele estar voltando aí e ficar normal, funcionando normalmente. Mas depois de tudo isso, está aqui instalado e funcionando aí perfeitamente. Beleza? Então aqui é a visão geral do sistema, né? A gente tem aqui tudo que está rodando nele. Então, obviamente a base dele é Asterisk, né? Mas tem banco de dados MySQL, servidor web, que é essa interface que a gente está vendo. Tem o Fei2ban, que é um tipo de firewall, né, para se a pessoa ficar tentando se autenticar várias vezes, ele bloquear aquele determinado IP. E tem configurações de firewall, tem um firewall bem interessante aí, mais interessante do que o Isabel, por exemplo. Você vê que tem várias configurações de firewall, fora o Fei2ban, tem dois aqui, ó, sistema de firewall e configurações de firewall. Aqui é parte de e-mail, né, enfim. E tem outros aqui que nem eu sei para que serve, tá? Daí aqui ele tá dando alguns erros críticos, mas coisa de blacklist, né? Que eu tenho que apontar aqui, fazer algum apontamento de blacklist. Tá aqui falando para mim verificar algumas questões do módulo, né? Do método, aliás, de introdução, né? De detecção de invasão, aliás, né? E aqui também tem aqui falando que eles fazem a coleta aí anônima de informações, etc. E você pode desabilitar isso em um determinado local que ainda não desabilitei, tá? Ele ainda não está 100% produção, tá? Ele está mais aqui ainda na fase de teste, mas já queria trazer esse vídeo para vocês porque é difícil às vezes a gente conseguir gravar, né? Pegar esse inicial, né? Essas primeiras impressões. Então eu gosto de estar trazendo sempre também as primeiras impressões que a gente tem. E aqui tem essas estatísticas, né, que mostra o uso, né, de CPU, memória. Aqui ele está configurado numa máquina com 4 GB de memória, né? Aquele mini PC tem 4 GB. E aí, obviamente, aqui, como não temos quase nada rodando, né? Então, as estatísticas deles aqui tá bem pouco, tá? Mas aqui você tem estatística de CPU, ó, que você consegue alterar, né? Quero ver a memória, como é que está o uso da memória, o uso do disco, né? A parte da rede, enfim. E tem aqui a parte do asterisco, ele mostra quantos usuários estão online, nesse caso nenhum. Eu vou logar já meu ramal aqui, quantos estão offline, quantos troncos estão online
e quantos estão em uso, tá? Aqui tem já umas estatísticas de rede, né? Bem interessante aí. Então, assim, e aqui as estatísticas do disco, né? Então ele mostra quanto está disponível, né? Nesse caso aqui, ó, 31 GB disponível, tem 5 GB aqui sendo utilizado, enfim, né? A parte de gravações, ó, se tivesse arquivos de gravações, ele já mostraria aqui, logs, caixa de mensagem, backup, espaço. Então, essa parte aqui do sistema de mostrar o disco de uso é bem mais interessante do que a gente tem lá no Isabel, né? Que ele simplesmente não especifica quais são os arquivos ali que estão sendo utilizados do seu HD, né? Tá? Então, quanto tempo que ele está ligado? Faz 5 dias, né? Média de carga de uso, algumas notas aqui, você pode deixar algumas notas aqui para alguma coisa que você precisa fazer nele, se você esquecer, né? Aqui tem as últimas, 2 feeds aí, né? De atualizações, novidades do sistema e muito mais. Então, é uma dashboard bem interessante, né? E aí só recapitulando, né? Que o FreePBX, ele é dessa Songoma, né? Que é um tipo de fabricante de placas, etc. aí, né? Então é mantido hoje por eles. Aqui a gente instalou a versão 16, tá? Do sistema. Então só para trazer pontuais daí para vocês. Mas só essa dashboard já traz muito mais informação do que a gente tem, por exemplo, no Isabel. Então eu, a princípio, eu já gostei muito da dashboard. Aí deixa eu já logar no meu ramal aqui. Vou abrir o nosso microchip para a gente logar no nosso ramal, tá? Então, FreePBX, e aí estamos com o nosso ramal online, né? Eu vou editar aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui o IP dele, que está o IP local, né? O número do ramal que eu criei, o domínio, que é o mesmo IP, o usuário e senha. Tá? Então, já está devidamente logado, e aqui, se vocês verem, ele deve estar atualizando aqui as estatísticas, né? Para mostrar que o usuário está online, né? Por enquanto ainda... Ó, agora sim ele atualizou, tá vendo? Você vê assim que tem uma curva aqui, né? Uma curvinha ali que ele foi atualizado aqui. Agora temos um usuário online e nenhum offline. Beleza, eu separei algumas telas dele porque assim, ele tem muita configuração. Se comparado ali ao Isabel, né? Eu acredito que ele tem mais configuração. E o legal é que ele traz isso numa interface muito mais moderna do que a gente tem lá no Isabel. Esse também é outro ponto positivo aí que eu já enxerguei nele aqui, tá? Então, aqui nessa parte administrativa, vamos dizer, né? Ele está em português, mas você vê que tem coisa que está em português, tem coisa que não está. Então, não é tudo 100%, né? Mas a maioria das coisas, sim, foram traduzidas. Então, você tem aqui administradores, enfim, lista negra, backup, restauração, módulos do admin, o suporte ali deles, né? Tem algumas coisas que são pagas, tá? Tem que ficar atento a isso aí também, né? Tem alguns queues, estado de presença, esse Songoma Connect também tem a ver lá com o fabricante aí, né? O mantenedor do sistema. Idiomas de som, System Admin, gravação do sistema, muita coisa aqui nesse menu. Depois aqui em aplicação a gente tem coisas mais voltadas para a parte do PBX, né? Apesar que aqui também tem muita coisa, mas aqui ele dá uma separada, né? A gente tem ramais, sigmas, URA, idiomas, aplicações diversificadas, conferência, callback. Então ele já tem várias separações e várias funções que a gente não tinha ali no Isabel, né? Então eu gostei. Queues, filas, grupo de toque, definir de chamador, condições horárias. Então você vê que algumas traduções, como falei, não são tão boas, né? Normal. Depois tem parte de conectividade, ele tem API, isso é legal, dá para você integrar aí mais facilmente. Firewall, rotas de entrada, rota de saída. Então aqui que você vai fazer as rotas de entrada, rota de saída. Troncos, então aqui é onde você configura os troncos. Painel de indicadores, é isso que a gente está vendo. Relatórios, aí você tem vários tipos de relatórios. Configurações, tem mais configurações, você tem avançadas, né? Configurações de CRM, música de espera, enfim. E esse último aqui eu nem sei o que é. Depois aqui temos para alterar o idioma, tá? Aqui temos um busca e aqui para você fazer logout, etc. Então a gente vai ver algumas telas aí. A primeira delas é das extensões, né? Dos ramais. Então, como falei aqui, estou com o meu
ramal aqui online, né? Certinho. Aí você tem a opção aqui de adicionar um ramal, daí você pode escolher, né? Ele tem tipo ramal IAX2, que é mais moderno, tem o ramal SIP, tem esse ramal virtual que eu até imagino para que ele sirva, né? Se for porque eu estou imaginando mesmo que ainda não testei, é interessante, porque lá no Isabel, às vezes você precisava criar alguns ramais que eles nunca seriam logados para uma determinada configuração específica ali que você queria fazer. Então aqui eu acredito que esses ramais sirvam para isso, né? Então eles nunca vão se logar, mas eles vão estar meio que online sempre ali, ou offline, enfim, algo desse tipo, tá? Tem também como configurar ramais da DI, né? Da DI, né? Que é um particularmente que eu nunca utilizei, e a X2 já utilizei, e os ramais SIP, né? Então vamos entrar aqui no SIP para vocês verem, né, como que é a telinha ali, né, de criação de ramais. Então aqui é legal, já aparece a lista dos ramais, né, nesse menuzinho lateral, e aí você vem colocando aqui as configurações do ramal. Então o nome do ramal, o nome da exibição, os endereços de saída, né? E o legal é que se você tiver dúvida, você clica aqui, ele já vai mostrar, tá? A senha, né? Ele gera uma senha bem, que é o correto, né? Se usar uma senha bem complexa. O idioma é algo também que eu já vou comentar, mas ele nativamente não tem ali o português do Brasil, pelo menos nessa versão que eu instalei. Então a gente vai ter que ver para traduzir, né? Que seriam as mensagens de áudio que a pessoa vai ouvir, né? Então, ela vai ouvir ali uma mensagem falando que o ramal está ocupado, etc. Né? Por enquanto está tudo em inglês que a gente vai traduzir ainda. Aí tem aqui configurações do usuário, né? Enfim, você pode criar ali uma interface para o usuário logar também aqui dentro do sistema, né? E aí ter acesso a algumas coisas, daí é legal. Depois tem correio de voz separado aqui em cima, siga-me, né? Muita configuração. Depois tem configurações avançadas. Então assim, se comparado ao Isabel, né, que eu vou comparar muito ele ao Isabel, que é o que a gente utilizava similar, ele tem bastante configuração, pessoal. Tem alguma parte de endpoint, enfim, muita coisa que eu particularmente nunca nem utilizei. Então, PBX assim, bem completinho, sabe? Achei ele bem completo. Então, nessa parte de ramal a gente tem isso. A gente tem também as URAs, né? Então, você pode vir aqui adicionar uma URA, né? Que seriam ali as opções, né? Que é algo que o pessoal costuma querer criar aqui, né? Então, você vem, digite 1, digite 2, né? O que vai fazer com esses comandos. Então, toda a configuração de URA também ele tem aqui. Essa parte de informação eu achei bem legal, que seria o status, né? Então você consegue ver se os ramais estão online. Vamos atualizar aqui, porque ele não fica atualizando sozinho. Então você dá o update. Então olha só, a gente tem um Magnus aqui já plugado, temos um Fale Mais aqui e temos um ramal nosso. Então todos os canais aqui online nesse momento, né? E aí traz outras informações. Tem a parte de fax, né, que praticamente morreu já, né? Pelo menos eu nunca mais vi ninguém utilizando isso. A gente tem aqui os ramais de cada um, né, certinho ali. Enfim, todas as informações detalhadas aí, né? Então, bem interessante aí, tá? Depois a gente tem aqui a parte dos idiomas, como falei, não tem pacote português, então só tem aqui essas línguas, né? Inglês, espanhol, francês. Depois, deixa eu colocar para cá minha imagem. E não temos português, tá vendo? Então não temos, então isso é um ponto aí, mas com certeza tem uma forma de instalar isso, né? Depois eu vou estar pesquisando aí, vou estar fazendo, tá? Mas só pontuando aí que eu não tinha encontrado, não tem por padrão, né? Português Brasil. Depois você tem aqui várias configurações avançadas que permite fazer muita coisa, né? Então, desde certificado, né? Então, se você for instalar um certificado SSL, não vi se tem como instalar um certificado automaticamente, coisa que no Isabel tem, então ponto positivo para ele. Aqui eu não, pelo menos assim de cara não encontrei, né? Você tem aqui informações do asterisco, enfim, muita configuração aí, né? Que ele permite fazer, né? Configurações avançadas, SIP. São detalhes que, assim, no dia a dia você não vai mexer, mas algumas coisas você pode querer mexer. Por exemplo, eu quero que mostre o formato 24 horas, enfim.
Tem alguns detalhes ali específicos que você pode estar querendo alterar aqui nessas configurações avançadas, beleza? E outros pontos que também quero trazer aqui para vocês. A gente tem aqui a parte de rota de entrada, vamos dar uma olhada, rota de saída e os troncos, né? Só para vocês verem aí como é que é, né? Na rota de entrada, aqui por exemplo, eu estava fazendo alguns testes, né? Então você consegue criar, né? Descrição, o número como que vai chegar, o ID do chamador, né? E fazer para onde que ela vai, né? O destino dela, né? Então, ela vai aqui para uma fila, para um outro tronco, para um ramal, etc. Né? Tem como você também fazer algumas configurações avançadas nessa rota de entrada. Então tem bastante opção aí na rota de entrada. E tudo com informação, isso daí é legal, mas nem tudo é traduzido, né? Vocês viram isso daqui, por exemplo, ó, tá em inglês, né? Aqui, por exemplo, também tá em inglês, então não é tudo que você vai ter em português. Rota de saída, mesma coisa ali, muito parecido, né? Então você consegue aqui criar a rota, enfim, tem questão de senha. O padrão de descagem é parecido lá com o nosso Isabel, né? Ele tem um assistente aqui também que pode facilitar para você criar essas rotas, né? Enfim, tem como você importar, exportar, notificação, sei lá para que, né? Se essa rota foi utilizada, por exemplo, quem que utilizou, né? Tem como você também fazer esses tipos de situação. E troncos você pode criar aqui vários tipos de troncos, né? Então tem todos esses troncos, o principal que seria o SIP, né? Que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Você consegue colocar o nome do tronco, todas as configurações aí, né? Do tronco, como que vai ser aí, se você vai querer manipular alguma coisa já nele. E aqui as configurações de autenticação, né? Então usuário, senha, etc, porta SIP, enfim, depois tem toda a parte avançada. Então eu achei interessante porque assim, muita coisa nele é mais visual, né? Lá no Isabel você tinha muita coisa que você tinha que editar alguns arquivos, fazer algumas coisas mais complexas para mexer. Aqui está mais simplificada a configuração dessa parte, principalmente de troncos, por exemplo, para registrar os troncos, etc, né? E aqui a parte de ramal que a gente já tinha visto, enfim, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Ele tem muita configuração mesmo, conforme vocês estão vendo, né? A princípio você fica até assim, meio perdido nele, né? Então, aqui, né, aqui, ó, tem parte de ativação, enfim, DNS, né? Você tem aqui a hostname, então são configurações que você consegue alterar aqui também, storage, né? E muito mais aí. Então quando você olha assim a princípio, realmente ele tem muita configuração, né? Então ele tem muitos detalhes, muita informação, muitos menus aqui, né? A separação dos menus poderia ser melhor, né? Na minha opinião, isso daí tem um ponto negativo, né? Então a separação eu acho que poderia ser um pouco melhor do que é aqui. Mas nas configurações, quando você entra, né, ali, entra dentro de ramal, entra dentro de, que nem aqui, onde você cria os áudios, né, você sobe os áudios aqui, você tem assim um visual mais legal, né? Então tem aqui um submit, inclusive tudo que você aplica, né, nele, né? Vamos pegar aqui alguma coisa, vamos criar aqui um novo ramal ou alterar esse ramal meu existente. Adicionar aqui um novo ramal, só para vocês verem que interessante. Ó. Então eu venho aqui, ramal 101, teste 2, eu acho que assim ele já cria. E aí, uma vez que você criou ali, né, ó, então tá criado o ramal, ele aparece aqui em cima para aplicar, né? Então você tem que clicar aqui, aplicar config, senão não vai funcionar, tá? É muito parecido com o Isabel também. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, né? Então, novo PABX que estamos utilizando aí são apenas as minhas primeiras impressões. Como falei, ele não é um PABX relativamente novo, já tem aí vários anos já, né, desse PABX. Eu não tinha utilizado ele até então, sempre utilizei aqui antes o Elastix, usei um antes até do Elastix, que me esqueci o nome agora. Mas a gente usou bastante tempo Elastix, depois passamos para o Isabel, quando o 3CX matou
o Elastix, passamos para Isabel, usamos aí um tempo atrás aí o 3CX, conforme saiu um vídeo já que eu falei para vocês. E agora estamos testando esse FreePBX aí bem interessante. Espero em breve disponibilizar ele na nossa nuvem também, para quem quiser contratar já ele devidamente instalado e funcional. E também talvez aí futuramente sair algum curso, alguma coisa ensinando a configurar ele aí, substituindo em partes ali o Isabel, porque como falei, achei várias coisas interessantes nele que faz sentido, né? A gente está abordando aí, tem uns diferenciais bem interessantes. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!